Então vamos lá. O que é que eu vou fazer? O que é que a gente vai fazer hoje? Como vocês já fizeram o primeiro, eu vou fazer o primeiro já no modelo dos outros. Vou fazer no outro modelo, no modelo que provavelmente é o que vocês vão utilizar para fazer o segundo e o terceiro. E é bom que a gente tira dúvida enquanto está fazendo o Junte Yoshi. Então bora lá. Vou fazer só o primeiro, mas já vou fazer com as interfaces. Vamos lá, vocês que me lembram, o que é que começa com o mais fácil de todos? É a locomotiva, né? A locomotiva é o mais fácil de todos. Porque a gente tem uma... A gente tem uma locomotiva que a única coisa que tem é o máximo de vagões. Não, porque poderia ser só um atributo do trem. Não ia mudar muita coisa não. Ok, próximo é o quem? Próximo é o trem. Ah, tá. Eu lembro porque que eu botei locomotiva. Só para vocês fazerem a agregação. Porque o trem, ele não possui a locomotiva, ele recebe, né? Só para fazer a agregação. Só para poder fazer isso daqui. Aqui a gente tem o trem. Pode ser. Pode ser, mas assim, eu não ia fazer em várias classes, mas se vocês querem eu faço em várias classes. Vocês querem várias classes? Vamos fazer então. Adicionar novo. Vou fazer só o ponto, o header, como eu tinha combinado com vocês. Para ter que ficar evitando de ficar pulando entre C e ponto H. Tudo bem. Adicionar novo class locomotiva. Aqui recebe íntimo, índice máximo de vagões. Aplicar F4 max vagões, recebe MV int máximo de max vagões. Aí nós viemos aqui refatorar, gerar gets e sets. Vou tirar os conches para não termos problemas. Aplicar F4, pronto. Locomotiva foi. Próximo é o pessoa. Vamos fazer o passageiro? Eu vou fazer passageiro dentro de pessoa. Só passageiro, só pessoa. Não vou fazer os animais. Só para a gente montar o 1. Só que eu já vou fazer utilizando a classe abstrata para a gente ver como ficaria o 2. Não vou fazer a pessoa e o animal. Vou fazer só a pessoa como passageiro, já no modelo de como seria o 2. Pode. Assim, não tem obrigação. Assim, se você quiser enviar só o 3, mas se você já fez um, é bom. Aí o 2 fica para a próxima semana ou o 2 é para... Não, de preferência era o 2 e o 3 para a próxima semana. O 3 também é próximo.
É, porque a gente já está na terceira semana. Já começou a semana retrasada. Não era? Começou a semana retrasada. Então, como nada era 1 na semana passada, o 2 nessa e o 3 na outra. Então, hora de compactar as informações aí. Adicionar novo. Passageiro. Passageiro. O que é que passageiro tem? Deixa eu mandar de volta aqui. Vamos lá. Você não tem que fazer isso daqui para não ter que lidar com typedef, porque a gente não tem typedef. Então, please pay attention. Como é que eu sei que um passageiro é do tipo pessoa? Ou que um passageiro é do tipo animal? Se você... Hã? Não. Você... Hã? Não. Quando a gente está em Java, a gente escreve uma coisa desse tipo aqui. Se passageiro typedef é com Y? É. Typedef pessoa, a gente escreve isso daqui. Se typedef assim, faz de conta que você recebe um passageiro P por parâmetro, certo? Void método que recebe um passageiro P. Daqui é em Java, tá? Aí você consegue escrever algo do tipo assim: se P for uma pessoa, então eu posso fazer pessoa fazer assim, pá e pé. Então a gente consegue escrever isso. Receba um passageiro pá. Lembrando que isso aqui é uma referência, né? Porque em Java tudo é referência. Se pá for uma pessoa, então eu posso olhar. Desculpa, se esse passageiro for uma pessoa, então eu posso fazer uma conversão de passageiro para pessoa. E a partir daqui eu posso vê-lo como pessoa. Então aqui eu posso, sei lá, acessar pé.atributos de pessoa, ok? Nome, né? Pé.nome ou pé. Qualquer coisa. Eu posso acessá-lo como pessoa. Hã? Não estou falando assim, se a gente vai fazendo em Java. Pé.getNome. Você vê que esse typedef, ele não é nenhum método, porque não é assim, typedef para pessoa. Se ele fosse um método, ele seria algo do tipo, né? Ele é um operador que eu nem sei o que ele é. Mas ele é uma coisa que só serve para fazer esse tipo de identificação, provavelmente de uma forma bem forçada e a um grande custo. Então, no Python você tem algo parecido, é para você verificar se um objeto é daquela classe, mas eu sei que a gente não tem isso daqui em C++. O mais próximo que a gente tem... Hã? Não sei. Como é que funciona? Você adiciona a biblioteca type. Certo. Você compara se a pessoa é o tipo passageiro. Ai, que legal. O tipo pessoa é igual ao tipo passageiro. Nunca fiz isso não. Mas se funcionar tá ótimo. Se funcionar tá ótimo. Como é que eu aprendi a fazer? Aprendi a fazer utilizando o próprio conceito de assim, ó, enumeração tipo. E no nosso tipo nós temos não tem. Nós temos pessoa e nós temos animal. Bem aqui a gente pode fazer um tipo get tipo. Só que esse daqui é do tipo
Porque o passageiro não sabe que tipo ele é. Quem vai saber o tipo é, por exemplo, a pessoa. A gente tem pessoa que deriva de passageiro, não é verdade? Então a gente tem aqui class. Mas isso aí funciona, eu sei. Também funciona. Okay? A gente tem pessoa que deriva de passageiro. Quando eu vou construir a pessoa, eu posso colocar o nosso amigo aqui. Public. Aí eu vou lá sobrescrever o get tipo. Tipo get tipo. E aqui eu vou retornar o quê? Então todos os passageiros têm um get tipo. Quando eu tiver em pessoa, ele vai retornar que o get tipo dele é pessoa. Não. Não. Então eu posso fazer assim, ó. Se passageiro.get tipo for igual a pessoa, eu converto ele para pessoa. Como é que eu converto ele para pessoa? Lembrando que agora a gente precisa dos nossos ponteiros, né? Se ele é uma pessoa, a gente pode fazer isso daqui. A pessoa PR recebe static cast para pessoa de quem? PA. Eu não sei se é o estático ou o dinâmico. Eu acho que o estático resolve. Resolve. Pronto. Outra forma de fazer seria utilizando exceções. Você não precisaria disso daqui, desse arrodeio. Não gambiarra, tá? Você não precisaria desse arrodeio e você trabalharia com exceções. Você faria o processo de tentativa de conversão. Você tenta convertê-lo. Se por acaso não der se não der certo a conversão, é porque ele não é uma pessoa. Se você não conseguir transformar o passageiro, se você não conseguir transformar o passageiro numa pessoa, é porque ele não é uma pessoa. Só que isso daqui é meio feioso. Prefiro esse formato aqui. Ou então o outro do tipo, tanto faz. Okay? Então você só tenta fazer a conversão se você realmente sabe que ele é daquele tipo específico. Seja pelo ID da classe, né? Ou seja, por exemplo, retornando o tipo que ele pertence. Ok? Foi? É simples, não é essa paradinha? Hã? Qual é a parte estranha? Não dá pra estranho, né? A linha 1, a linha 30. É porque... A linha 26 para o Tudo é estranho à primeira vista, né? Bora lá. Então vamos fazer aqui, ó. A gente tem que o nosso passageiro, por enquanto, vai poder ser só pessoa, porque... Deixa aqui o animal. Passageiro tem o quê? O que é que o passageiro tem? Quem lembra que vocês estão fazendo? Tem um nome. Até mesmo o animal tem um nome? Tem não. Aqui Para o segundo, o animal só tem ID, né? Não, todos os passageiros têm ID, mas só os seres humanos têm nome e os animais têm peso. Então eu vou colocar o nome aqui para baixo. String nome. A gente vai ter aqui para pessoa. Disputa nome, recebe nome. Ok.
Só que o a gente tem que o passageiro, todo passageiro tem ID, não é verdade? Então eu vou colocar aqui como protected só para ser acessado da classe, mas a gente não vai usar não. É um ID, é o inteiro, é? Int ID. Pronto, eu só preciso disso, né? Não, preciso não. Ó. Se eu não botar virtual, ele não vai chamar lá embaixo. Já que a gente vai estar trabalhando com herança, é bom sempre ter os destrutores. Virtual. Não, porque ele não é método. Construtor e destrutor não são métodos. Ele não faz nada a não ser chamar o destrutor de pessoa se ele não existir. Olha como isso daqui é interessante, ó. Se você está olhando para o elemento como passageiro, se você tem um vetor de passageiros e você não tem isso daqui, você não vai conseguir destruí-los. Porque ele só vai chamar o destrutor de pessoa se o destrutor de passageiro for virtual. Senão ele não desce na chamada. Então, se você tem um monte de passageiros, por exemplo, se a pessoa tivesse aqui uma alocação dinâmica aqui dentro e realmente precisasse de um destrutor, se você não tem isso, ele nunca vai destruir a pessoa. Acho que pronto, passageiro já foi, né? Passageiro já foi. Pessoa só tem o get nome, get tipo. Vamos pro próximo. O próximo é o quê? A gente precisa do vagão. Vagão. O que é que o nosso vagão, o que é que o nosso vagão tem? Capacidade. O nosso vagão tem capacidade. O vagão de pessoas tem capacidade, né? O vagão de pessoas. Fora o ID, ele tem o quê? Embarcar? Não, eu vou fazer lá já no modelo do segundo. Eu vou resolver o primeiro no modelo do segundo. Por exemplo, aqui, ó. Um vagão não tem nem capacidade. Hã? Esse daqui é o primeiro. Mas assim, eu estou resolvendo já, modelando como se fosse o segundo. Entendeu? Por exemplo, aqui só tem pessoa. Mas é uma pessoa que é um passageiro. Eu não vou fazer um animal, tá certo? Mas se eu fizesse um animal, ele seria equivalente a isso daqui. Vou resolver o primeiro usando o modelo do segundo. O que é que o vagão no segundo tem? A gente tem o vagão de passageiros e o vagão de animais. O que é que o vagão de passageiros tem só? Capacidade. Capacidade, só isso? Class vagão de passageiros que herda de vagão. Fora isso, ele só tem capacidade, né? Capacidade. O vagão eu preciso... Uma coisa errada aqui. Eu tenho que chamar o construtor de um no outro, né? Int ID, senão eu não consigo construir reverso. Um passageiro, uma pessoa tem o ID e um nome. Int ID e o nome. Aquele mesmo problema. E eu preciso chamar o construtor de cima. Passageiro e passo o ID. Lembram disso? Poder construir de trás para frente. Ok, mesma coisa. Vagão. Vagão eu tenho o ID. E no vagão de passageiros eu também tenho que ter um ID. Vagão passageiros. Um ID e uma capacidade. Chamo o construtor do pai. ID.
capacidade, se constrói com capacidade. Quais são os métodos? Embarcar. Embarcar fica no vagão ou no vagão de passageiros? Vagão de passageiros. Vagão. É no visual, método abstrato. Não é 17 vagões. Void embarcar, não é isso? É void ou é booleano? Booleano para saber se embarcou ou não, né? Embarcar, ops, que recebe um. Ok. Como é que a gente vai passar essas referências? A gente pode passar só os ponteiros crus ou pode fazer com ponteiros inteligentes. Vamos fazer com os ponteiros crus. Depois a gente desembarca na mão. Passageiro, pá. Ok. Vagão precisa conhecer passageiro, capite? Include passageiro. Agora eu tenho que... falta o que aqui? Virtual. Embarcar, que recebe um passageiro PA. O que é que eu preciso fazer antes de tentar embarcar essa criatura? Verificar se a capacidade já está. Ver se já está lotada. Ver se é do tipo pessoa. Tá quente. Antes de embarcar um passageiro num vagão de... Esse daqui não é vagão de passageiros, isso é vagão de pessoas. Eu tenho que verificar se esse cara cheiro de mofo é pessoa. Se PA.getTipo for diferente de pessoa, retorno falso. Eu não posso embarcar um passageiro no vagão de pessoas se ele não é uma pessoa. Se ele for uma pessoa, então eu preciso saber... Precisa estar lotado ou não. Precisa ter uma quantidade aqui, né? Int quantidade. Inicializado com 0. Se quantidade for igual a capacidade, retorno falso também. Se não, eu vou guardar o meu amigo lá, né? Vamos lá, amigo. Se não, você vai para a próxima posição do meu vetor de passageiros. Todos são passageiros, né? Então eu posso colocar eles. Colocar em sequência no vagão. Eu só estou pensando se eu vou colocar o vetor aqui ou aqui. Em Java fica fácil porque você não pode ter nada na interface. Se bem que vagão a gente pediu para fazer como classe abstrata ou como interface? Classe abstrata que eu não posso criar um vagão de nada. Hã? Sim. Porque se eu tiver o mesmo elemento para ser utilizado em todos, então fica melhor aqui. Agora, se cada um for implementado de uma maneira diferente, fica melhor aqui. Como todos os vagões guardam passageiros, não teria problema nenhum eu criar aqui um vector de passageiro. Para pegar pela ID? Pode ser. Um map int passageiro. Porque todos eles vão ser um mapa de passageiros, todos os vagões. Alguns vagões guardam um tipo de passageiros, outros vagões guardam outro tipo de passageiros. Então, no fundo, o embarcar, ele só precisaria saber se aquele passageiro pode ir naquele vagão. Não, ele precisa de um algoritmo de embarque também para saber se ele... Não, é só para saber se ele pode ir naquele vagão ou não, né? Eu só tenho que saber se aquele passageiro...
Eu preciso só saber se aquele passageiro pode ir naquele vagão. Porque ele pode não apenas, por exemplo, pode não caber no vagão, ele pode não ser do tipo que o vagão espera, como por exemplo botar uma pessoa no vagão de animais. Né? Então eu poderia fazer o seguinte. O mapa ele tem um problema pra gente. Agora até lembrei. No mapa eu não tenho ordem. E no trem eu preciso definir a ordem. Eu tenho que alocar de frente para trás. Não é assim quando eu vou alocar os elementos no trem? Eu acho que esse mapa é ordenado. Não, mas o mapa é ordenado pelo inteiro. Então, se por exemplo, eu coloco o... Mas é o inteiro que seria. Só que aqui quando a gente coloca lá é pelas cadeiras, pelas posições das cadeiras. Então o primeiro elemento ele vai para a primeira cadeira, independente do ID. O segundo elemento vai para a segunda cadeira. O terceiro que eu embarcar vai para a terceira cadeira. A gente está atribuindo as cadeiras na ordem, não era não? Não faz diferença. Não, nesse caso ia ficar diferente, porque ele ia ficar ordenado pelo identificador das pessoas e não pelas cadeiras. Ei, eu peguei teu pincel naquele dia e dei sumiço nele, não foi? Hã? Ah, tá, mas tu não pegou ele de volta não, né? Tá. Eu dei sumiço no pincel. Eu lembro que assim que eu cheguei na sala, eu lembrei, deixa eu carregar o pincel do menino. Mas aí já tinha ido. Pronto. Obrigado. Bora lá. Qual é a diferença do mapa para o vetor? No vetor, a gente ia alocando os elementos de forma sequencial. Então, vamos lá. Tenho que colocar o passageiro número 4. Aí você vai lá e, opa, eu tenho aqui 4 posições. Colocar o passageiro número 4. Agora eu vou colocar o passageiro de D2. 2. Colocar o passageiro de D7. 7. Colocar o passageiro de D9. 9. Colocar o passageiro de D1. Não, aqui não pode mais, que nosso vagão já está lotado. Se eu coloco no mapa, eu não tenho como definir a ordem das cadeiras. Então, se eu colocar o 2, não é assim, não é linear, né? Eu teria o 2. Se eu colocar o 1, eu teria o 1. Se eu colocar o 4, eu teria o 4. Se eu colocar o 7, eu teria o 7. Na hora que eu mandasse imprimir os valores do mapa, o que é que ia aparecer? Porque eu insiro na ordem que eu quero, mas ele guarda ordenado. Seria o 2, o 1, 4 e o 7. Mas poderia dar o ID do cara, o ID da posição na cadeira também. Tu quer travar na cadeira? Não. Porque, tipo, se eu vou dar o ID 7, o cara vai entrar no ID 7, sempre nem tem. Não, mas quando o ID do passageiro, quem atribui não é... É sequencial. A pessoa chega e compra o ticket. Por exemplo, eu coloco. Entendi o que você está dizendo. Eu coloco nessa sequência: 1, 2, 4, 7. Aí eu desembarco 2. Na hora que eu embarcar o 5, ele vai para onde? Sacou? Então, na hora que eu desembarcar o 1. A primeira cadeira vai ficar livre. Na hora que eu embarcar o 9, ele vem pra cá. Eu tava pensando assim, tipo, desembarcou 2. Aí aquele D2, o cara é livre. Quando o passeio você vai dar o ID dele pra ele. Entendeu? Entendi. Se você quiser fazer, se chegar no mesmo resultado, tá de boa. A questão é que a gente tem que preencher as cadeiras de forma sequencial. E quando vagar, tem que vagar a primeira cadeira. Acho que por isso que estava vector. Por isso que estava um vetor. Lembrando, queridos, isso daqui não é uma estrutura rígida. O objetivo da atividade é vocês, tentando construir alguma coisa que funcione, pegar assim, com a lógica, não apenas a lógica, mas como lidar com as classes, os métodos, o processo de herança, o polimorfismo. Então, se isso daqui ficar diferente, no todo não faz muita diferença. Ok? No todo não vai fazer grande diferença. Hã?
Fica sempre ordenando porque é... E se você não fizer o ordenado, se você fizer o unordered map, aí você não tem controle nenhum, ele pode vir em qualquer ordem, independente dos identificadores. Se você fizer com vetor, aí você já perde o find, né? Se você procurar um. O list não tem o find, não? O list? O list tem o find? Então, vai botar o algoritmo, né? Só botar o algoritmo. Deixa eu ver aqui. C++ list. Será que eu tenho find aqui? A gente manda pesquisar, vai comprar o salgado, volta e ele ainda está aqui no DNS. Deixa pra lá. Vector. Ele vai começar a internet. E o hospital não pode ficar. Mas saiu mesmo resultado, Davi. Saiu o que teria que pintar. Não entendi disso. Eu usei o map e saiu do mesmo jeito que estava no PDF. Mas quando tu remover, aí vai mudar a ordem. Mas eu pensei que estava certo porque saiu do mesmo jeito que estava lá. Entendi. Por que esse horário é tão ruim? O horário que é bom é quando vocês vão pra casa e eu fico estudando aqui na universidade. 10 horas, 11. É um horário ótimo. Bora lá. Tudo bem. Vê se eu tenho alguma coisa que dê pra fazer das duas formas. Só se a gente colocasse um vetor só para guardar as posições e o mapa para saber se o elemento está ou não está. A gente teria um vetor de inteiros guardando os IDs e o mapa guardando os passageiros. Quando a gente imprime o nome do passageiro também. Bugou. Fazer assim, nunca fiz assim. Map, int, passageiro, vector, int, alocação. Ok, vamos fazer assim. Só por diversão. Só por diversão. Ok, então vamos lá. Tenho que colocar esse passageiro. Tenho que embarcar o passageiro. Tenho que embarcar o passageiro. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar a posição livre dele dentro do vetor. Então, bora lá. Eu posso embarcar duas vezes o mesmo passageiro? Não, né? O ideal era saber se o passageiro existe. Se passageiros ponto find pa ponto. Eu não fiz o get id, né?
passageiro. O ID não é o first do mapa. Não, eu só esqueci no passageiro mesmo. Ah, eu não tinha como pegar o ID do passageiro, que eu não coloquei get ID em passageiro. Ah, tá. Se o passageiro já não tiver embarcado, engraçado, a gente faz uma coisa há um ano, a gente acha que está fazendo a melhor coisa que existe. Aí quando a gente faz no ano seguinte, a gente já pensa em várias coisas melhores para fazer, né? Hã? Mas é natural, eu não faria mais isso dessa forma nem a pau. Aí se eu fosse aluno eu teria que fazer, bora. Então, o que eu tenho que fazer mesmo aqui? Embarcar. Então, o que eu quero... Vamos simplificar tudo. Se eu estiver tentando embarcar o passageiro, eu vou embarcar o passageiro. Se tiver vaga, o passageiro vai para a próxima posição vaga, que provavelmente é a próxima posição do vetor. Vamos simplificar nossa vida aqui. Então eu posso embarcar várias vezes o mesmo passageiro, porque não está dizendo que não pode, né? Então é bom que ele paga várias passagens. Passageiro. Hã? Ele paga, ele quer embarcar 3 vezes. Então ele pode. Então, como é que eu faço aqui? Pass.pushback de PA. Então, se pass.size for igual a capacidade, eu não embarco, senão eu coloco o cara dentro do vetor. Resolvido. Se ele está tentando embarcar, se ainda cabe, eu coloco ele no final do vetor. Tá errado isso daí. Foi o que o senhor fez para verificar se deixou ou não? Não fiz. Ele está querendo embarcar 2 vezes, eu estou deixando. Ok? Só que tem um detalhe. O que é que está acontecendo? A gente não está tratando de desembarque. Porque no fundo, eles são várias referências, né? O melhor seria fazer isso daqui, não vagão. Não só criar vai mandar ele para dar certo. Aham. Não queria fazer o find, não. Vetor de passageiros. Posse. Vamos lá. Os passageiros, na verdade, eles estão guardando as referências, correto? Tudo bem? Então, se eu remover um passageiro, o que é que eu faço? Eu deleto aquela posição do vetor ou coloco nulo naquela referência? Coloco nulo na referência porque eu mantenho a minha cadeira. Então, certo para iniciar, se as minhas posições dos vetores mapeiam as cadeiras reais, seria inicializar a capacidade, int recebe 0 e menor do que capacidade e mais, inserindo o que dentro do meu vetor? Passageiros.pushback. Pronto, então eu tenho as várias cadeiras, tá aqui as várias cadeiras. Dentro do meu vetor de passageiros, se era para ter 10 cadeiras, eu tenho 10 posições no vetor, porque cada posição no vetor mapeia uma cadeira. Apagar desembarcar um elemento não é remover aquela cadeira, o cara não carrega a cadeira para casa. Remover aquele elemento é colocar nulo naquela posição. Se eu quero poder desembarcar o 5 e ficar com buraco, o que é o buraco? Desembarcar ele não quer inserir, não. Tudo bem, mas a questão é a seguinte, a brincadeira que não é obrigado a ser feita era mapear cada posição para uma posição real do vetor. Então, se o vetor tem 10 posições, é como se eu tivesse a cadeira 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu remover, não
vai poder não sair tudo assim. Exatamente. Se eu simplesmente removesse essa posição, essa cadeira deixaria de existir. Se eu removesse essa posição, essa cadeira deixaria de existir. Essa cadeira existir e eu poder alocar o próximo elemento aqui, significa que a posição do vetor continua existindo, mas aponta para nulo. Então embarcar não é só dar o pushback. Embarcar, se existe espaço, é começar a olhar todas as cadeiras de uma por uma e procurar uma cadeira vazia. Por quê? Só porque a gente está com a frescuragem de mapear cadeiras diretamente para as posições. Se você não tivesse isso, se fosse como, por exemplo, antigamente você comprava a poltrona para o cinema e você simplesmente recebia o ticket dizendo: você pode entrar no cinema, não é desse jeito? E aí você chega lá e senta na cadeira que você achar vaga. Você não tem mapeamento poltrona, pessoa. Hoje, quando você vai em alguns cinemas, o cara diz: olha, quando você vai no teatro, a sua cadeira é a B7. Hã? O Pinheiro não é assim não, é selva, né? Entra e minha cadeira. E quando você vai com a turma que quer sentar todo mundo junto, é mais selva ainda, né? Mas, é o que eu estou dizendo, se você quisesse fazer um mapeamento por cadeira, para garantir que a pessoa estaria naquela cadeira, você teria que fazer isso. Inicializaria todas as cadeiras e alocaria não o espaço no vagão, mas a cadeira. Então o que a gente está fazendo é isso, a gente está alocando para ela, a gente está inicializando todas as cadeiras como vazias. Como é que eu sei que a minha cadeira está vazia? Ela está com nulo. E aí se eu sei que ainda existe elementos, né, eu posso chegar lá e procurar uma cadeira vazia e inserir a pessoa. Pronto, ficou assim, ó. Bora lá. Então a gente tem um vetor de passageiros. Inicializo todas as minhas cadeiras com cadeira vazia, né? Ou seja, uma cadeira que não tem ninguém. Toda vez que eu vou inserir uma pessoa, eu verifico se a quantidade não bateu a capacidade. Se a quantidade não tiver batido a capacidade, alguma das cadeiras está vazia. Saio passando em todas as cadeiras, verificando se essa cadeira está vazia. Se a cadeira estiver vazia, a cadeira agora possui o passageiro. O desembarque seria a mesma coisa. Saio passando em todas as cadeiras procurando esse passageiro. Se o passageiro estiver lá, então eu coloco a cadeira como nula. Ah, professor, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer um mapa onde a pessoa sabe qual é a cadeira dela. Dá no mesmo? Dá. Você só vai ter que controlar quais são as cadeiras que estão ocupadas e quais são as cadeiras que estão vazias. Mas no fundo é só brincadeira de mapear a cadeira para a pessoa. Se ao invés de fazer assim, você quisesse retornar o número da cadeira e excluí-la do conjunto de cadeiras vazias, dá no mesmo? Dá. A questão é, como é que eu vou mapear a cadeira para a pessoa, de forma que quando eu desembarcar o 9, eu sei que as cadeiras que estão vazias são a primeira e a segunda cadeira. Isso não é orientação a objeto, isso é lógica de programação. Das várias formas de você resolver, você pode escolher qualquer uma. Dá para pensar nas 10 formas de resolver diferentes aí, não só usando vetor, mas usando conjuntos. Você não sabe o que é um conjunto? Um set, nunca usaram set não? Set é como se fosse uma lista, ok? E por trás do set você pode ter um hash ou uma árvore, mas a brincadeira do set é que ele não permite elementos duplicados. Então você tem como pesquisar se aquele elemento existe ou não existe no conjunto em tempo constante. Então você pode inserir vários elementos, ele vai se livrar dos elementos ordenados. E você tem como perguntar, o 5 está no conjunto, o 6 está no conjunto, o 9 está no conjunto?
o passageiro tal está nesse vagão, sem ser indexado, você pode usar o set. Ok, pessoal. Então eu deixo aí de acordo com a criatividade de vocês. Tem várias formas de fazer isso. Estou fazendo só uma delas. Ok. Porque se eu disser tudo, qual é a graça, né, de tentar fazer? Qual é a graça de tentar fazer? Ok, embarcar já foi. Falta retornar verdade. E se não conseguiu embarcar, se ele entrou nesse for, ele conseguiu embarcar. Se ele entrou nesse for, ele conseguiu embarcar, então a gente tem que tirar esse cara daqui. Porque senão não vai ter um retorno default. E tem que ter um retorno default. Ok, embarcamos. Como é que eu mostro o vagão? O print no vagão vai onde? Mostrar o vagão. Mostrar o vagão é mostrar os passageiros do vagão, capite? Ok. Eu poderia fazer um full string nos passageiros e depois no vagão e passageiros fazendo full string deles. Exato. Então, virtual mostrar vagão. Mostrar o vagão se eu não me engano, estou fazendo com Cout, mas vocês podem fazer com toString normal. É um identificador para abrir o vagão, né? Cada vagão tem um identificador diferente. Se for passageiro é o gostei, se for de animal é o parece. Como é que faz isso? Como é que sabe isso? O mesmo método que a gente fez lá de comparar se ele é um do tipo vagão de passageiro e vagão de animal. Poderia ser assim, ou eu poderia ter um método assim, ó. Cadê? Get delimitadores. Pegar os delimitadores. Cada vagão não sabe seu próprio delimitador? Se é um ou se é outro? Poderia ser o... E aí quando eu retornar, o vagão de passageiros retorna o quê? String get delimitadores. O vagão de string retorna o quê? É assim, é? Eu preciso saber qual é o delimitador, se é colchete ou se é isso daqui. Então, ao invés de expressar aqui, get delimitador. Tem tantas formas de fazer isso que eu não lembro mais qual foi a que eu fiz da outra forma, da outra vez. Virtual void show. Então eu preciso saber quem é o delimitador de abertura. Get delimitador na posição 0, que é o delimitador de abertura. No vagão de pessoas, no caso, é esse daqui. Não é não? Eu tô vendo que vocês estão mais para lá do que para cá. Alguns. 90% tá boiando ainda no que eu tô fazendo. Assim, professor, lá tá virtual, né? Aí nesse get delimitadores tem que ter esse nome desse jeito assim. Não era pra ser get da não. Era sim. É isso que eu tô entendendo. Ah, tá. Então vamos. Get delimitadores. Ou então, ó, outra. Vou fazer de outra forma para ver se fica melhor para vocês, tá certo? Vou fazer de outra forma. O show, esquece os delimitadores. Lembrei como eu fiz. No vagão eu vou imprimir só a lista de passageiros. Aí eu faço a herança e imprimo os delimitadores dentro da herança. Ok? Então no vagão eu vou fazer só para passageiro, em passageiros,
PA ponto, não sei se você vai fazer com show, vai fazer com toString, faz do jeito que você quiser fazer. O importante é que você vai imprimir aqui o passageiro. Vou fazer aqui. toString, fazer assim. Lembrando que a brincadeira aqui é que a gente está diante de um grande quebra-cabeça que tem várias formas de montar. Só que você monta de uma forma, você descobre que vai ficar faltando peça no final e você tem que voltar e remontar. Tem várias formas de resolver isso daqui dentro do jogo da herança. Ó. Por exemplo, essa daqui. Quando eu faço show, eu faço só dos passageiros, ok? Quando eu vou para cá, virtual void show. Eu vou fazer isso. Cout, abro o delimitador, aí eu venho para onde aqui? Vagão.show, fecho o delimitador. Agora, quando eu imprimir o vagão de pessoas, vão aparecer as pessoas entre parênteses. Se eu tivesse lá no vagão de animais, ia aparecer, ia colocar isso daqui, ia colocar os colchetes. Ou então eu poderia fazer com protegidos, né? Poderia criar aqui um protegido delimitador de abertura, delimitador de fechamento, só que eu só ia implementar, só ia inicializar esses caras aonde? Dentro dos respectivos vagões. Aí eu podia fazer tudo lá em cima. A brincadeira toda aqui é que você tem várias formas de fazer os pais se comunicarem e interagirem com os filhos. Você tem que escolher uma delas. É um quebra-cabeça. PO é um grande quebra-cabeça. PO em si é um grande quebra-cabeça. Então, quando você mandar imprimir os vagões, ele vai ter esse método aqui para imprimir o vagão. Só que esse método aqui é virtual. Então, ele vai chamar o quê? O método do filho. Quando ele chegar lá no método do filho, ele vai imprimir a abertura. Opa, chamou o método de quem? Do pai. Só que o que é que o método do pai faz? Imprime todos os passageiros. Quando ele terminar de imprimir todos os passageiros, ele fecha o vagão. Hã? Vamos tentar. Ok? Então, queridos, lembrando, acho que vou falar isso umas 10 vezes. Se vocês tiverem uma outra ideia para fazer isso, vocês podem fazer na outra ideia. Aqui é uma forma de resolver. O problema do trem, ele é suficientemente fora do padrão, assim, desacoplado para você pensar em múltiplas soluções. Estou fazendo aqui com vocês, mas se vocês quiserem, por exemplo, resolver esse problema aqui utilizando try-catch de exceções, ou utilizando o get ID da classe, ou outra forma qualquer, também funciona. Professor, como é que eu ia saber? O Google, filho. Como identificar se a classe derivada é a classe pi, ou como identificar se a classe pi é um tipo específico de classe derivada. Você vai cair lá no Stack Overflow e vai ter lá várias respostas que você pode utilizar. Você escolhe uma delas e tenta fazer. É assim que é a vida. Ok, vamos ver se a gente consegue terminar isso daqui para isso daqui rodar. Isso aqui já está funcionando, falta só imprimir o passageiro, né? Eu vou passar aqui para ensinar a comparar, não? Hã? Eu passo lá, para ver onde é diferente, se ensinar a comparar, não? Não entendi. Então, eu vou passar aqui para comparar se é diferente. Daí você fala que Quantidade de compara o quê? Testar se o passageiro é o quê? não, eu vou passar aqui para comparação. Pode passar, se não ensinar a comparar, não vai dar, não. Ensinei a comparar. Não, não ensinar. Eu não estou entendendo, desculpa. Onde? Ali diferente. Se paga, se... Isso daqui a gente já fez. A gente já fez, ó. Passageiro tem um get tipo. Passageiro, ele tem virtual get tipo. O get tipo, ele retorna em cada tipo. No caso aqui eu tenho pessoa. Ah, mas olha aqui, só a mudança. Eu posso deixar esse get tipo lá em cima? Posso? Deixar esse get tipo aqui em cima? Posso deixar esse get tipo aqui em cima, sim ou não? Hã?
Quer dizer que eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso? E aí eu vou inicializar tipo onde? Deu no mesmo aqui agora? Olha o que eu fiz, ó. O passageiro tem um get tipo, que retorna o tipo. Só que onde foi que eu inicializei o tipo do passageiro? Dentro do construtor de pessoa. Construtor de pessoa constrói o objeto tipo. Então, quando ele vai chamar o get tipo, eu só faço retornar o tipo do objeto. Foi? Você está definindo que o passageiro vai ter um tipo já dentro do Uhum. Passageiro vai... É como assim? É uma construção tardia, ok. Todos os passageiros têm um tipo. Qual é o tipo desse passageiro? Não sei. vai ser definido. Vai ser definido quando o passageiro for construído. Se eu construo uma pessoa, eu defino que o tipo é pessoa. Se eu tenho outro, eu poderia ter outro. Essas aulas silenciosas são interessantes. A maioria ainda está assim pendurada. Meu povo, vocês têm que falar se vocês estiverem viajando, porque simplesmente passar batido não adianta. O ruim é se você nem sabe onde é que você sabe, onde é que você está, né? Eu acho muito interessante quando lá no Gênesis, quando Deus chega para Adão e Eva, né, depois do pecado, e pergunta: Adão, onde você está? É claro que Deus sabe onde ele está, mas existe dentro dessa dinâmica uma necessidade de reconhecimento de onde eu estou para que as coisas aconteçam. Porque se nem eu sei onde é que eu estou, então ninguém pode me ajudar. Faz sentido? Se nem eu mesmo sei onde eu estou, então ninguém pode me ajudar. Né? Então Deus está falando para Adão: Adão, onde você está? Claro que ele sabe onde Adão está. Mas é necessário que ele diga: estou aqui atrás da árvore, escondido. Ou então quando a pessoa está perdida e liga para você: eu estou perdido. Tu está perto de quê? Não sei de nada. Acha aí pelo menos um ponto de referência. Não, eu não sei onde é que eu estou, não. Filho, eu não tenho como lhe ajudar se você não souber nem onde você está. É a mesma dinâmica aqui. Hã? Onde é que você está? Eu não sei. Tudo bem, mesma coisa. Vamos terminar, ver se isso daqui roda. Ok. Temos os vagões. Os vagões já estão embarcando pessoas? Já. Os vagões já estão mostrando? Já. Falta só esse passageiro toString que a gente não fez, né? Então a gente pode aqui colocar virtual string toString. Se você não quiser fazer o toString, se quiser fazer direto a implementação usando a sobrecarga do operador de saída, também tanto faz. Só que esse toString para nós é o que? Virtual. E aqui eu vou ter o string. Vou precisar do nosso amigo include string include std. Não. IOString. string ss. ss recebe o quê? Precisa de ID e nome, né? ID. Nome. Ok. Tudo bem. Já posso começar a embarcar as pessoas?
Acho que posso. Começar a embarcar as pessoas. O passageiro já tem todos os seus dados. Já posso guardar as pessoas nos vagões. Já tenho minha locomotiva. Falta ter o quê? O trem. Adicionar novo. O que é que o trem precisa ter para... Eu coloquei, eu acho que a locomotiva como motiva. Uma coisa que eu sinto muita falta no Qt é o auto-import do Java. No Java você faz tudo e dá uma combinação tipo Ctrl, Alt, Shift, O, e ele importa, dá os includes todos automáticos. Isso eu sinto muita falta. Ele se livra dos includes que você não usa e dá os includes automáticos do que você está usando. O Eclipse faz isso, né? Então isso eu sinto falta danada. Locomotiva.h. Vou precisar também de vagão.h e vou precisar também de passageiro.h. Ok, tenho que atribuir a nossa locomotiva por agregação aqui. This lock recebe lock. Tem uma locomotiva. O ideal era poder testar se esses elementos são nulos para poder dar erro, mas eu não vou fazer isso não, tá? Testar se é no PTR. Qual é o próximo método que a gente precisa? Adicionar vagão, né? Void add vagão que recebe um vagão. Aqui eu preciso de um vetor de vagões. Vector de vagão. Vagões. Vagão ponto. Vagões ponto. Pushback de V. Agora o que é que eu tenho que fazer? Embarcar os passageiros. Void embarcar passageiro P. Agora o que é que eu faço? Percorro todos os vagões tentando embarcar. Se eu conseguir, retorno verdade. Se eu não conseguir, retorno falso. Para todos os vagões, vamos tentar embarcar essa pessoa. Aqui eu tenho que testar se não é maior do que o limite, né? Se vagões.size for o quê? Igual a locomotiva.get máximo de vagões. Se for menor, eu atribuo. Embarcar para vagão V em vagões, para cada um dos vagões. Para cada um dos vagões, se eu conseguir embarcar esse passageiro. Se V embarcar P, daqui a pouco a gente está fazendo conta matemática aqui. Se V embarcar P, retorne true. Então eu estou dando uma mega enxugada aqui só para botar esse negócio para funcionar. Falta mais alguma coisa? Não, né? Falta só mostrar o trem. Void show. Para mostrar o trem eu tenho que mostrar todos os vagões. Vagão V em vagões. V ponto show.
consigo adicionar vagões, consigo embarcar os passageiros, consigo mostrar o trem. Ok, falta mais alguma coisa? Não, né? Só encher esse trem de gente. Só encher esse trem de gente. Enchemos-lo. Vamos lá. Vamos encher o trem. Então, trem recebe. Não, para criar o trem eu preciso de uma locomotiva, né? E ainda tenho que incluir o trem. Preciso criar uma locomotiva. Locomotiva lock para 3 vagões. 3 vagões. A locomotiva pode 3 vagões. O meu trem espera um ponteiro para a locomotiva. Agora eu tenho que criar o que? Os vagões. Então eu tenho o meu vagão de pessoas V1, que eu tenho que passar a capacidade, né? Para que serve o identificador mesmo? Para a gente ver qual é o conceito. Ah, a pessoa, né? A pessoa. Tudo bem. Então, o identificador 1, capacidade desse vagão é 3 pessoas. Vamos para o vagão 2. Vagão 2, colocar 2, capacidade, só cabem 2 pessoas aqui. E o vagão 3, cabem 4 pessoas. O que é que eu tenho que fazer agora? Criar as pessoas. Pessoa P1. Para que precisa desse identificador mesmo? Ah, sim, para quando eu for pesquisar eu remover pelo identificador. Agora que eu lembrei, para remover pelo identificador. Mas poderia ser só o nome também, se fosse para simplificar. Vocês podem se livrar desse identificador aí, precisa não, viu? Hã? É, tudo bem, se quiser se livrar do nome, tanto faz. Então aqui eu vou colocar a pessoa 1, tem indicador 1 e ela não tem nome porque ela não quis se identificar. Muitas pessoas aqui. Muitas pessoas. Vou botar aqui muitas pessoas. Então, pessoa 2, identificador 2. Pessoa 3, identificador 3. Pessoa 4, identificador 4. Pessoa 5, identificador 5. Pessoa 6, identificador 6. Pessoa 7, identificador 7. Pessoa 8, identificador 8. Pessoa 9, identificador 9. Não, só 9. Ok. Hã? Mas eu não adicionei os vagões no trem, né? Trem, ponto, adicionar vagão. Vou inserir, ele espera o endereço de vagão, se eu passar... Endereço de V1 está valendo porque V1 também é vagão. Eu vou adicionar só 2 vagões aqui. 2 vagões. Então só vão caber quantas pessoas? 5 pessoas. Vamos inserir nossas pessoas no vagão. No trem, né? Trem, ponto, embarcar. E eu passo um passageiro. P1. Embarcar P1. Vou embarcar P1, P2, P3, P4. Não, começar pelo 9, que era o que tinha mais dinheiro, subornou o cara. P1. Aí um ficou lá pro final da fila. Ok, o que é que a gente imagina que deve aparecer aqui quando eu mandar trem, ponto... Show. P1 não vai, né? Porque eu só coloquei 2 vagões. Primeiro tem 3 posições, o segundo tem
duas posições. E aí não cabe o P1. Deve dar um monte de erro quando eu rodar, mas vamos lá, é a vida, né? Vamos lá. O que ele está dizendo é que passageiro é privado. Então eu não posso acessar passageiro diretamente. Qual é a solução para isso? Protected. Eu não consigo dizer esse nome sem lembrar de sabonete. É incrível. É mais forte do que a gente. Tudo bem, vamos lá. Segundo, só o int daqui. Terceiro. Ok, o que é que ele está reclamando? O vagão.show, ele não retorna nada, ele apenas faz o cout. Então é só tirar esse cara daqui, chamar vagão.show, porque como ele não retorna, não posso colocar ele no meio dos métodos, né? E imprimo, fabro, mostro e imprimo. Por enquanto só erro fácil, vamos ver se tem algum erro legal pra gente. Vagões.size é o mesmo problema do int. Vamos esperar aqui um erro massa. ID, o que é que ele está dizendo aqui? O que é privado? O que é privado? Vagão pessoas, eu não chamei. Eu chamei aqui vagão passando o ID. Vagão passando o ID. Foi. Então tava tudo como privado. Só erros fáceis por enquanto. Olha que legal. Tá errado, né? Agora entra a parte divertida, que é descobrir por que tá errado. No primeiro vagão, ele inseriu 9 em todas as posições, então o nosso laço não está quebrando. Então ele está continuando o laço e colocando os elementos em todas as posições. Bora lá, provavelmente aqui no embarque, né? Lembra? Tá vendo aqui? Colocou 9 em todas as posições porque ele não quebrou. Então aqui é só fazer o que aqui? Break. Agora quando eu inserir o primeiro elemento, eu pego o beco. Segundo round. Mas foi fácil demais, velho. A gente não teve nem que olhar o Stack Overflow, porque era daquele negócio macabroso, aquele erro macabroso. Ok. 9, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer o desembarque. Por que está dando /N? Porque o show do vagão, ele deve estar com /N, né? Show do vagão. Ou é o toString do passageiro? É o show do vagão. Deixa eu tirar esse cara daqui. Pronto. Melhorou. Se eu der um espacinho antes de começar os passageiros, fica melhor. Ok, vamos agora tirar os nossos amigos passageiros. Deixa eu colocar aqui, vamos lá, vamos colocar um novo vagão. Só pra gente ver o que acontece se a cadeira estiver vazia, o que é que ele mostra? Só que aqui tá mostrando underline, a gente não implementou, então se estivesse vazia, ele ia tentar mostrar o nulo e ia lascar. Vamos só testar aqui, vamos embarcar aqui. Trem ponto, adicionar vagão, endereço de V3, agora vai quebrar o nosso código, porque ele vai estar tentando imprimir os no PTR, quebrou. Essa é a parte divertida, né, que você não sabe por que está dando erro. Não, tá dando errado porque aqui no vagão, ele não está testando se o passageiro existe antes de mandar imprimir o passageiro. Ele não está testando se o passageiro existe. Se o passageiro não existir, ele está dando erro. Então, o que a gente faz aqui? Se o passageiro não existir, se o passageiro existir, se PA for diferente de nulo, eu imprimo PA.
Se não, o que é que eu vou imprimir? Underline. Vamos desembarcar alguém? Cadê o desembarque? Embarque e virtual bull desembarque. Desembarque pede o ID. Todos os passageiros têm ID, não é verdade? Só que se eu desembarcasse diretamente aqui, só removendo o passageiro do vetor, ele não ia, por exemplo, alterar a quantidade ou o peso total, ou qualquer uma das coisas. Então não dá para desembarcar no pai não. A gente tem que desembarcar nas derivadas. Vamos nós embarcar. Aqui nós teremos desembarcar, né, para seguir a regra. Desembarcar e embarcar. Precisa mais, se tiver não vai fazer mal não. O que é que eu faço agora? Passo em todos os passageiros e eu tenho que saber se o tipo deles é do tipo... Se os passageiros estão aqui é porque eles são pessoas, então não preciso mexer nisso não. Se ele não for nulo, eu tenho que saber qual é o tipo dele. Se ele não for nulo e o identificador dele, passageiro i ponto get id for igual a id, então passageiro i recebe nulo. Se a gente tivesse com alocação dinâmica, a gente teria um problema aqui, porque eu ia estar me livrando do passageiro aqui. Se a gente tivesse alocado dinamicamente, passado o passageiro para cá, e não tivesse outro local nenhum para guardar referência, eu estaria perdendo memória disso. É verdade, é verdade. Se passageiro for diferente de nulo e o ID dele for igual a ID, aí sim eu me livro do passageiro. Ah, tá. Valeu. Ah, tá. Vocês são ótimos. Ok. Agora vamos pensar aqui nos problemas, tá certo? Bora aqui, pessoal. Vocês vão ter esses problemas. Todos esses caras, ó. Eu criei tudo estático, tá vendo? Criei todos estáticos. Então não tem problema nenhum eu chegar bem aqui no vagão e me perder a referência. Perdi a referência, mas o elemento é estático. Não faz diferença. Se por acaso, ao invés de ter feito estático, eu tivesse feito dinâmico, P1 recebe new pessoa. Se eu tivesse feito isso, passado o P1 por o ponteiro, e lá no vagão eu tivesse feito isso, o que é que acabou de acontecer? Perdi a referência, perdi memória, eu tenho um... Qual é o nome que a gente chama? Vazamento de memória. Tenho vazamento de memória, porque eu criei um dinâmico, passei um para cá, o único local que estava guardando a referência do 1 era o vetor de vagões, me livrei da referência, perdi a referência, perdi memória. Aí você diz, é muito fácil, é só fazer isso bem aqui, ó. Delete passageiro 1. Resolve? Resolve sim ou não? Hã? Não só não resolve, como vai dar pau. Por quê? Porque na main, o 1 você passa assim, mas o 2 você passa estático. Quando ele tentar desalocar
o elemento estático, ele vai conseguir? Não. Ah, professor, é só você fazer todo mundo ser dinâmico. Se todo mundo for dinâmico, então não tem perigo dele tentar alocar um cara que é estático. Resolve? Resolve. Não vai dar erro. Mas a gente tem o problema da alocação, que é new e delete tem que estar no mesmo nível. Então, se você cria lá na main, você tem que deletar onde? Na main. Como é que a gente resolve isso? Se você quisesse fazer, se não fosse todo mundo estático, você retornaria o passageiro. Retornando o passageiro no desembarque, quem é que vai deletar o passageiro? A main. Então aqui o que é que eu faço? Auxiliar recebe PSI. Agora quem está retornando, eu estou retornando o passageiro. Bora lá. Então vamos nós. Qual é o nosso problema de alocação de memória? Se você trabalha só com memória estática, tudo bem. Tanto faz, ninguém tem que desalocar ninguém. Se você está trabalhando com memória dinâmica, quem está criando a memória é aqui a main. Por exemplo, nesse caso, certo? Quem está criando a memória é a main. Então, quem tem a responsabilidade de desalocar a memória também é a main. Como é que você faz isso? Já que você embarcou o passageiro, passando para ele a referência, no desembarque você também deveria receber o quê? A referência. Então, se você embarcou passando a referência, você desembarca recebendo a referência e aí você se livra de quem você embarcou. Como se o trem não tivesse responsabilidade de saber se o que está lá é estático ou é dinâmico. Simplesmente ele guarda a referência e retorna a referência. Então, cadê o nosso desembarque do nosso amigo trem? Do trem não, do vagão, né? Então, o desembarcar do vagão retorna o passageiro. O desembarcar do vagão retorna o passageiro. O desembarcar do trem, também precisa ter aqui, né? Passageiro desembarcar. Como é o desembarcar do trem? É só chamar o desembarcar para todos os vagões. Para cada um dos vagões. Ah, foi. Obrigado. Para cada um dos vagões. P recebe V seta desembarcar ID. Se eu conseguir desembarcar, se P for diferente de nulo, é porque eu consegui desembarcar e aí eu retorno quem? P. Se não, eu retorno nulo. Então, se eu conseguir desembarcar, eu vou estar perguntando para cada um dos trens, dos vagões. Esse cara tá aí? Esse cara tá aí? Esse cara tá aí? Esse cara tá aí? Se eu conseguir desembarcar, eu retorno ele. Se eu não conseguir, eu retorno nulo. Trem, main. Agora o que é que eu faço? Eu posso... O P1 embarcou. Deixa eu ver se ainda funciona. Ó, um erro interessante. Ó. Ah, só isso daqui. Às vezes é o tamanho do erro só. Ok. Então vamos desembarcar o 1.
main. Amigo 1, eu vou desembarcar você, tá certo? Ah, desembarcar o 4. Vamos pegar o 4. Pega o beco, 4. Alto P recebe trem.desembarcar 4. E aí eu vou mostrar antes e depois do 4 pegar o beco. Antes e depois. E depois eu ainda vou desembarcar o 1. Não, primeiro vamos desembarcar o 4. Ó, o 4 pegou o beco, ó. Quando eu tentar embarcar, provavelmente esse carinha vem pra cá, né? Vamos embarcar o 6. Vamos embarcar o 6. Eu só coloquei 5 elementos. Ai não, 9 também, né? Embarcar o 6. Trem.embarcar o P6, né? Endereço de P6. Endereço de... Embarquei o 6. E aí depois o 4 desistiu e voltou. Vou embarcar o 4 de novo. Trem.embarcar o 4 que pegou o beco. E depois eu vou tirar o 1, só de mal. Vou tirar 1 porque eu não gostei dele. Ele pagou tudo em moeda e me deu muito trabalho. Vou tirar o 1 e depois ainda deleto ele. Só de mal. Depois ainda deleto. Ah, esqueci de mostrar, né? Diz. Oi. Me livrei do 4. Isso daqui é quando eu me livro do 4, né? Insiro o 6 e o 6 não foi para o lugar do 4. Vamos descobrir por quê. Embarcar para todas as posições. Se ele for nulo, eu embarco ele. Não. Desembarque, eu não estou decrementando a quantidade. QTD menos menos. É só isso, porque como o vagão estava lotado, ele nem entrava no teste, porque ele já estava lotado. Ok. O 4 ficou aqui porque eu primeiro inseri o 4 e depois removi o 1. Então ficou o buraco aqui do 1. Hã? Vamos, agora, né? Claro. Main. Porque eu já tinha criado a variável. Aí eu não precisei criar de novo. Ó, eu tinha criado a... Tá falando aqui? Esse P vai ser de que tipo? Vai ser... Não, os outros era tudo P1, P2, P3, P4, P5, P6. Exato. Porque todos eram estáticos, mas como o P1 era dinâmico, eu passei só a variável P1 que já era ponteiro. O P, no caso, vai ser um ponteiro para passageiro, porque é isso que o trem desembarca. O trem desembarca um ponteiro para passageiro. Então, P é um ponteiro para passageiro. Então, eu posso utilizá-lo em qualquer lugar que eu precise de um ponteiro para passageiro. Quando eu desembarcar o 1, eu preciso guardar ele no ponteiro para passageiro. Como eu já tenho a variável P que eu criei, eu coloquei aqui. Hã? Não, o quê? Não entrou o quê? Por que eu criei o P? Eu poderia ter criado esse alto aqui. Tu entende que esse alto é a mesma coisa disso, né? Passageiro. O alto é o seguinte. O alto ele começa. Alto. Aí ele vê. P. O que é o P? Não sei. Vamos olhar para o outro lado do igual. Trem.desembarcar. Trem.desembarcar retorna o quê? Retorna um ponteiro para passageiro. Então, se trem.desembarcar retorna um ponteiro para passageiro, o compilador vem aqui e coloca o quê? Ponteiro para passageiro. Então, você faz isso e o compilador completa porque ele sabe qual é o tipo de retorno. Então, por exemplo, quando você faz
alto x igual a 5, ele começa, o que é o x? Não sei. Ah, 5 eu sei, 5 é um inteiro. Ah, então eu vou dizer que x é inteiro. O compilador faz isso, quando ele guarda x na tabela de variáveis, ele guarda como um inteiro. Então isso daqui é só para você, ser humano, ficar mais legível. Só por questão de legibilidade humana. Aí como eu criei a variável p, eu não precisei ficar criando outra variável. Mas se eu quisesse, por exemplo, eu poderia ter criado alto 1 que saiu porque esqueceu a comida. Ok? Mas é mais fácil usar p que eu já tenho. Bora lá fazer. Vocês acham que a aula de hoje ajudou ou atrapalhou? Ajudou. Para fazer. Vocês ainda vão ter uma coisa, algumas coisas, né? Por exemplo, quando vocês tiverem que saber se ele é pesável, né? Não tem alguma coisa assim? No 3, ele pode ser passageiro, pode ser não sei o que. Aí você vai ter que ver os tipos. Mas eu acho que só a brincadeira da enumeração já resolve quase tudo. Ou resolve tudo pra gente. Dois tipos de passageiro e limite de peso pra... Quando vocês fizerem com a enumeração, já vai resolver quase tudo. Se vocês quiserem, pessoal, vocês se livram do fresco, porque o fresco dá muito. Tem a questão da lógica de embarque, né? A lógica de embarque talvez seja complicada para fazer. O fresco. Né? Porque você tem que garantir que é um vagão com o mínimo de distância do vagão de animais. Então, isso talvez dê trabalho para alguns fazerem. O fresco é porque tem a pessoa e a pessoa fresca. Pessoa fresca nível 3 precisa estar a 3 vagões de um vagão de animais. Só que se ficar muito complicado fazer simplifiquem. Assim, a regra de vocês é tentem trabalhar na orientação ao objeto. Então vocês simplificam a lógica que vocês precisarem, vocês podem simplificar. Mas a questão da montagem, e semana que vem a gente começa os nossos trabalhos finais. Então vamos dar o gás. Tem uma passada ainda fácil, Hã? Sim, sim. Deixa eu fazer a chamada. É muito fácil. A5. Olha o que eu descobri, ó. Tinha na minha quinta série. QT. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse. Cara, eu achei uma... Aprenda C++ com QT. Do ano passado, depois que eu fiz o curso do ano passado, então ele já usa o QT novo e é bem simples, porque assim, se vocês, deixa eu só fazer a chamada e eu mostro como é quase trivial você montar os breguecinhos. Não é como no Java é muito complicado, em QT é realmente muito mais fácil. Agora então tá mais fácil ainda. Vamos fazer a chamada que eu mostro. Vamos aqui, amiga chamada. Hoje é dia... Atualizar a frequência. Dia... sim.